Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 seguintes. Como é que São Pedro entende aquilo que nós estamos meditando nesse acampamento? Tudo me é permitido, nem tudo me convém. É que o Senhor, diz Pedro, sabe livrar os homens e as mulheres piedosas da provação. Uma palavra otimista para nós. O Senhor sabe, o Senhor pode livrar cada um de nós da provação. E sabe também separar os malvados para castigá-los no dia do juízo. Não se trata de colocar medo nas pessoas, não se trata de fazer ameaças, mas a verdade precisa ser dita. Uma mãe que vê o seu filho caminhando na direção do fogo, por amor, ela vai ter que impedir que ele faça isso. Um pai que vê o seu filho cair na beira de um precipício, se ele tiver um laço na mão, ele joga para salvar o filho. É um ato de violência. Imagine uma foto bem tirada disso, o pai laçando o filho, publicado na primeira página do jornal. Pai inescrupuloso, violento, amarra o seu filho como se fosse um bezerro domado. E podia falar, podia ficar o dia inteiro fazendo debate na televisão. Onde já se viu um pai amarrar o filho com um laço? Mas era o único jeito de sair de lá, era o único jeito de salvá-lo. Então não se trata de fazer aqui uma pedagogia do medo. Olha, se você não fizer isso, não. A palavra de Deus, ela é nua e crua. Jesus, ele é a verdade, e só a verdade liberta. Então está bem claro para nós que se deixamos nos levar pelo mal, vamos colher o castigo. Especialmente, aí vem um detalhe a mais, contra a primeira palavra que Paulo nos dizia no texto que meditávamos ontem à tarde. Daqueles que não irão entrar no reino de Deus, em primeiro lugar estão os libertinos. O que são libertinos? São pessoas que pegam a sua liberdade e usam a liberdade para o mal. Especialmente os que, levados por suas paixões impuras, libertinagem, seguem as vias da carne e desprezam o senhorio. E é esse, infelizmente, o mecanismo do pecado em nossa vida. Nós já vamos perceber isso. Atrevidos e presunçosos, não receiam blasfemar contra os seres gloriosos. Deus não tem nada a ver com isso. O que Deus tem a ver comigo? Enquanto os anjos superiores em força e poder não proferem contra eles sentença injuriosa perante o Senhor, como animais irracionais, por natureza, destinada à captura e à ruína, estas pessoas que blasfemam contra o que não conhecem, olha a frase que Pedro usa, vão apodrecer na sua própria corrupção. É palavra muito pesada. A contragosto, Deus não quer. Receberão a paga da sua iniquidade. Quem são essas pessoas? Versículo 13. Fazem do excesso o seu prazer em pleno dia. Excesso de tudo.
excesso de comida, excesso de bebida, excesso de sono. Tudo que você faz em excesso, a pessoa não tem limite, falta temperança. Fazem do excesso o seu prazer. Na filosofia tem uma área que estuda isso e denomina isso chamado hedonismo. É a busca do prazer pelo prazer. E infelizmente, o prazer é aquele que rege a moral hoje. Eu como por prazer. Me dá prazer, eu como. O meu corpo é para eu usar prazer. E para eu ir à cata de prazer. O máximo prazer. Não me interessa o limite. Fazem do excesso do prazer em pleno dia. Antigamente algumas coisas vergonhosas faziam-se à noite ou no escuro. São nódoas e imundícies, entregando-se a seus prazeres quando se banqueteiam convosco. Versículo 14 é da gente arrepiar. Estão sempre espreitando algum adultério. Eu não sei como é que está em inglês, Ricardo. Espreitar algum adultério é a pessoa que fica dando um jeito de achar uma situação para pecar. São insaciáveis no pecar. Sabe o que eu percebo aqui? Muitas vezes esse texto é o meu retrato. O demônio, gente, quando ele pega uma área da nossa vida, enquanto ele não transformar você naquela merda que o padre Jonas falou ontem, foi ele que falou. Enquanto não transformar a gente naquilo, ele não dá sossego. Aqui, ó, não fica pensando aqui nos outros, não. Olha para esse texto e pensa para você. Será que eu não estou assim? Será que eu não estou fazendo do excesso o prazer, o meu prazer? Eu não estou comendo demais, eu não estou bebendo demais, não estou dormindo demais. Ir na igreja em excesso. Se eu deixo a minha obrigação, se eu deixo o meu serviço, deixo a minha obrigação de pai, de mãe, estou me intocando dentro da igreja só para esconder? É excesso, está errado. O que me leva a fazer o que eu faço? São nódoas. O que é nódoa? Aquela mancha que você come, vai manchando a roupa. Imundícies. Imundícia é sujeira mesmo, entregando-se aos seus prazeres quando se banqueteia. Estão sempre espreitando algum adultério. São insaciáveis no pecar. Seduzem aqueles que são inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. São destinados à maldição. Deixaram o caminho reto para se desviarem pelo caminho de Balaão. Balaão é aquele profeta que a mula conversou com ele. É muito jóia o texto de Balaão. Ele não vê Deus, a mula está vendo. Versículo 17. Essa gente são fontes sem água, não vale para nada. Nuvens impelidas pelo furacão, só aparência, mas destrói. Espera-os a escuridão das trevas, vociferando discursos pomposos e vazios. Eles sabem falar muito bem. Aliciam nas paixões carnais e na libertinagem aqueles que há pouco escaparam dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, enquanto eles mesmos continuam escravos da corrupção, pois cada um é escravo de quem o domina. Prometem a liberdade, enquanto eles mesmos continuam escravos da corrupção, pois cada um é escravo de quem domina. Versículo 20. De fato, se pelo conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo escaparam uma vez da contaminação do mundo,
Então aqui não está falando de gente que não conhece Deus, está falando de nós. Mais grave ainda. Mas novamente se deixam enredar e por elas são dominados. A volta do primeiro amor, que ontem de manhã nos era cobrado através do Apocalipse capítulo 2. Você que um dia já fez a experiência de nosso Senhor e Salvador. E interessante que Pedro usa os dois termos, Senhor e Salvador. Salvador é quem foi salvo, Senhor é quem segue. Então é alguém que já fez uma experiência. Não trata-se aqui de gente que nunca ouviu falar, não. Está se falando aqui de padre, de leigo, de consagrado, de jovem, de adulto, que já tiveram uma experiência com Deus, mas que está fazendo tudo isso aqui que ficou para trás. Está vivendo uma vida errada, está vivendo uma vida de farisaísmo, de fingimento. Escaparam uma vez da contaminação do mundo. Significa, se cada um de nós tiver a coragem de pegar a vida e botar na mão, vai perceber quantos pecados a gente já fez que a gente já merecia estar morto. Ah, fulano está com AIDS. E aí começa a falar dele. Já pensou, se você a primeira vez que tivesse pecado, se contaminasse também? Há um livro aí, depois da primeira viagem, escrito por uma menina chamada Valéria, não sei das quantas, que ela teve uma relação sexual na vida com um namorado que ela amava profundamente, perdeu a virgindade, e no dia que perdeu a virgindade se contaminou com o vírus da AIDS, e namorava o rapaz já há algum tempo. Não é uma moça promíscua, não é alguém que saiu por aí brincando de camisinha e outras coisas. Primeira relação que teve e se contaminou. Então aqui está dizendo exatamente a palavra contaminação. Escaparam uma vez da contaminação do mundo. Quantos erros a gente já fez, quantos pecados a gente já cometeu, que se a gente fosse pego, que vergonha alguém ficar sabendo, a gente cometeu aquele pecado. Mas mesmo assim, se deixaram novamente enredar e por elas são dominados. O pecado começa dizendo que vai deixar a gente livre. Eu vou voltar nesse versículo 19. Eu quero ler inteirinho esse texto para você pegar o contexto maravilhoso que Pedro está nos falando, de coisa muito séria. Enredar por ela foram dominados. Começa com a liberdade e depois é dominado pelo pecado. No fim, estão piores do que no começo. Você, meu irmão, você, minha irmã, se nós começarmos a deixar o pecado dominar a nossa vida, que pecado? Qualquer um. Ó, vai cair lá o quê? Olha, isso é um gambá. E se ele encesar, vocês vão sentir cheiro dele. É um gambazinho, gente. Ele quer ouvir a palavra do Senhor. No fim, estão piores do que no começo. Pronto. Melhor seria se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, abandonar o santo preceito que lhes foi transmitido. Neles se verifica com verdade o que diz o provérbio. E olha o provérbio que São Pedro usa, é o Papa nos falando. O cão volta para o seu vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. É triste, mas tem que dizer palavra do Senhor. E por que eu disse que é triste, mas tem que dizer palavra do Senhor? É que muitas e muitas vezes a gente gostaria de poder falar só coisas bonitas de Deus para as pessoas.
mas não seríamos homens e mulheres da verdade? Muitas e muitas vezes nós também queríamos seguir um Jesus, como alguns Jesus que a gente vê na televisão, testemunho de algumas pessoas. Eu estava desempregado, eu estava doente, e aí eu fui no culto da igreja, e foi tão maravilhoso, eu arrumei emprego, agora eu tenho 3 carros, já tenho um supermercado, glória ao Senhor. Na minha experiência não é assim. A minha experiência, nesses quase 30 anos de busca de Deus, tem sido assim: levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Às vezes custa para levantar, vai subindo devagarinho, devagarinho. Quando está lá em cima, tchum! É igual o gambá andando no fio ali. Teve a hora que ele ameaçou voltar, mas foi. Há situações difíceis, por quê? Por uma coisa muito simples: tudo aquilo que a gente busca conseguir ou evitar, não está lá, não está lá, não está lá, não está lá, está aqui. Não adianta eu querer fugir. John Lennon já dizia: não se drogue por não ser capaz de suportar a sua própria dor. Eu estive em todos os lugares do mundo, só me encontrei em mim mesmo. Não adianta. O Deus que eu busco não está lá, está aqui. E aquelas coisas exteriores são convites de Deus para que eu me encontre com Ele aqui. A grande libertação que precisa acontecer em nossa vida está aqui. O pecado não vem de fora, o pecado nós estamos carregando ele dentro de nós. Porque o processo dele é isso que Pedro falou, e Pedro falou por experiência. Primeiro ele nos promete uma liberdade, versículo 19, releia-o. Promete-lhes a liberdade, enquanto eles mesmos continuam escravos da corrupção, pois cada um é escravo de quem o domina. A minha pergunta hoje, nessa manhã, é: quem me domina? Eu sou livre. Será? Quantos de nós está carregando uma mágoa que me domina, que me aniquila, que mata? Uma impureza, começou, liberdade. O pecado é sempre assim. O que o pecado nos oferece para nos seduzir? Liberdade. Você pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser, o corpo é seu, o que tem? Isso aí é coisa dos padres antigos, isso aí é coisa de gente antiga. Imagina, foi Deus que colocou. Eu não pedi. Para que Deus me deu? Sou livre. Tá, concordo que não pode, por exemplo, estar fazendo com qualquer um, mas a gente se ama. A Bíblia diz: Deus é amor. Se Deus é amor, a gente se ama, então a gente está fazendo é Deus. Uma lógica fabulosa. O que tem? Não é assim que o pecado vem? Ele vem seduzindo, ele vem, e você vai indo. Livre. O pecado, em primeiro lugar, me dá liberdade. Todo pecado, no começo, é sinônimo de liberdade. Sou livre, eu posso fumar. Na nossa época, quando aprendemos a fumar, há 30 anos atrás, fumar era liberdade. Era sinal que você era adulto. A televisão mostrava as mulheres, mulher livre, mulher culta, mulher inteligente, é mulher que fumava em público. Isso era uma mulher, tinha maço de cigarro especial para mulher, com nome feminino, ela, não sei o que mais, desenhadinho com flor. Era coisa fina, coisa chique. Graças a Deus está mudando isso hoje, é liberdade. Droga era liberdade. O demônio é terrível. A droga pegou-nos, a juventude brasileira dos anos 60, dos anos 70, e pior que continua até hoje assim. Por quê? Porque vivíamos a repressão militar. Nós estávamos no golpe de 64.
Então tudo era proibido. Aí vinha a droga como liberdade. Fumar maconha significava ser de esquerda. Então a gente usava aquelas camisetas, como hoje, camiseta de Jesus, faixa de Jesus. A gente usava aquelas camisetas com Che Guevara, desse tamanho. Rei que endurecer pelo sim perder a ternura jamais. Era livro de cabeceira. Nuestra luta em Sierra Maestra, Diário de Che na Bolívia. Isso eram os livros que a gente lia. A gente andava no bar do braço com aquilo, que era revolucionário. Usar camisa vermelha era ser revolucionário. Como hoje vocês usam boné até dentro de casa, que até hoje eu não entendi para quê, porque não chove, não está dando sol aqui, não para que usar boné. A gente usava aquelas boinas do Che Guevara. Isso era ser revolucionário. E aí se reunia para escutar Bob Marley, os Beatles, Raul Seixas, Paulo Coelho, que compunha junto com Raul Seixas. E fumar maconha. Era livre, era sinal de liberdade fumar maconha. Cocaína era só para gente muito rica. E aí acabou a repressão militar. E aonde estavam os líderes daquela época? Eles tinham acabado também. E pior que o mundo evoluiu tanto nesses 30 anos, menos o nosso jovem, menos o nosso adulto, continuou escravo e preso. Hoje escravo e preso de coisas muito menores. A droga era liberdade, o sexo era liberdade. Woodstock, o grande festival, e daí Rock in Rio, por exemplo, era liberdade. Vinha essas bandas de rock internacional, fala da liberdade, sexo livre, paz, a geração paz e amor. A roupa era sinal de liberdade. Tinha até uma música que cantava assim: liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que quiser, não usa quem não quer. É stop, né? Liberta o cinto, não é coisa assim. Era o sinônimo de liberdade. Então botar uma calça jeans era liberdade. Fumar droga era liberdade. Fazer sexo era liberdade. Tinha menino então nem se falava, que tinha vergonha de dizer que era virgem. Vergonha. Se era, não contava. Mentia. Você já teve? Eu já não quero falar, não. Mentia. A gente tinha colega que às vezes, porque tomava uma cerveja, só tem uma coisa para contar para você. Eu tenho tanta vergonha. Eu sou virgem. Rapaz, tinha vergonha, mas onde você viu falar isso? Então, isso era ser preso, isso é ser retrógrado, isso é ser quadrado, isso é ser do passado. Imagina, liberdade é fazer o que você quiser. Então o pecado no começo é liberdade. Eu sou livre, eu mando em mim. O meu corpo é meu, dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu posso usar droga, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso transar, eu posso viajar, eu vou acampar. Acampar era liberdade absoluta. Imagina uma menina que fosse acampar com um namorado. Meu, que mãe e pai maravilhoso, que cabeça maravilhosa. Liberdade. Isso que é confiança, isso é o modelo de pai e de mãe. Como hoje também a televisão está dizendo, a mãe deve se preocupar com a sexualidade de sua filha. Dê para ela uma caixa de camisinha. Isso é liberdade. A moça, imagina, a moça hoje evoluída, ela carrega o preservativo no bolso, porque vai que precisa. Ela tem que estar preparada, ela tem que estar antenada. Liberdade. Só que isso que é liberdade, em muito pouco tempo, São Pedro acabou de dizer, vai se tornando uma prisão. E isso você sente em você? Era liberdade chegar lá e comprar uma revista pornográfica. Pornográfica não, porque naquela época não existia revista pornográfica. Existia revista que se conseguia olhar de gente grande escondida, que aparecia, por exemplo, só de mulher também. Ainda bem
Porque hoje em dia, você chega nas bancas assim, para comprar um jornal, você tem que tapar os olhos. Que tem homem pelado, mulher pelada, homem com homem, mulher com homem, mulher com mulher, Deus, cada coisa medonha. Travesti, tem tudo. Então a revista era umas moças seminuas de costa, punha a mão assim, aparecia aquele beirinha do seio. Às vezes, de costa aparecia o contorno da nádega, mais nada. Isso eram as revistas que existiam. Aí você via aquilo, a liberdade de ver aquilo. Aí depois você percebia que aquela revista tinha um poder. Aquela mulher saía do papel e entrava dentro de você. Encardida terrível. E aonde você ia, aquela mulher estava junto. Você ia na igreja rezar, você estava rezando Ave Maria cheia de graça, de repente estava a dona lá. Nossa, não é verdade isso? Olha o poder do pecado, entra dentro da gente. Aquilo cria vida. E a força que aquilo tem de te amarrar. Aquele cigarro que era liberdade, agora ele que manda em mim. Meu Deus do céu, eu quando chegava de noite, que eu olhava meu maço de cigarro, que tinha 2, 3 ou 4 cigarros, e eu começava a ficar nervoso. E aí eu fumava aquilo tudo de nervoso, com medo de acabar. Era assim. Ai meu Deus, vou ficar sem cigarro, porque aí eu vou acordar de noite, vou sentir vontade de fumar. Aí eu fumava outro. Nossa, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com vontade de fumar. Aí eu fumava outro. Vai ficar desesperado? Como eu vou viver sem você? Você conversava com o cigarro, você parece que estava ficando doido. Aliás, uma das características da pessoa doida, ela fala sozinha. Você no pecado, você fala sozinho. E conversa com o pecado. Quer ver a pessoa com raiva, ela passa o dia inteiro falando sozinha. Fala, não, ela quer chegar. Hoje ela quer chegar, vai ver. Ela quer chegar hoje. Eu falo, eu não vou tentar ser ela. Isso aí não é certo. A pessoa está ficando miruta já. Está falando sozinho. O homem foi internado no hospício, doido. E ele ficava falando sozinho. Aí o médico ligou para a mulher dele. Falou, escuta, quando ele estava aí na sua casa, ele já falava sozinho? Ela falou, não sei. Porque quando ele estava sozinho, eu nunca estava junto com ele. Então, como é que eu falei, pior, tá pior que ela. Tá pior. Ele tá ótimo, pode levar já. Sarou, tá com a pena. Ele fica falando sozinho. O pecado faz isso, ele vai junto com você. Ele entra dentro de sua cabeça. Como é que a mulher sai da revista e entra dentro da minha cabeça? Como é que o cigarro me domina? Parece que o cigarro está falando, eu vou fumar você, vou fumar você. Como é que aquilo me prende? Não tem nada, não tem nem a linha do peixe. E aquilo atrai você. Então você começa a perceber que aquela liberdade que você tinha fora, ou mostrar para fora, não é? Eu mostrar para os outros que eu tenho poder, que eu sou dono de mim, eu fumo. Mostrar para os outros que eu posso usar meu cabelo como quiser, que eu posso encher eu de brinco, enfiar brinco dentro do nariz, na sobrancelha, na língua, no umbigo, no peito, tudo do lado. Eu sou livre. Aquilo que é liberdade para fora, com o tempo vira prisão interior. E aí eu começo, não, eu não quero mais, meu Deus, eu não quero mais fumar. Mas o cigarro está dizendo, eu quero fumar você. Você acabou com o meu colega, não foi? Porque você pega um cigarro que você acaba com ele. Aí o outro cigarro fala, você vai ver, você acabou com o meu colega, eu vou acabar com você. E cada cigarro que você acaba, ele fala, você acabou com 2 colegas meus, vou acabar com você 2 vezes, vou acabar com você 3 vezes. E começa uma briga de cigarro com você. E ele consegue acabar com a gente. A sexualidade linda e maravilhosa, não tenha dúvida, gente. Foi Deus que fez. Por acaso Deus fez alguma coisa feia? Agora, sabe o que é uma pena? Porque eu nunca vi nenhum programa de televisão, nenhum filme, nenhuma novela que nem a filmagem da mulher mais linda do mundo, Ana Paula Arósio, que a mulher é bonita demais. Eu vi ela esses tempos no aeroporto, gente do céu. A Ana Paula é daquelas mulheres que você não quer ver, mas o zóio vai sozinho. Ela é linda.
Eu estava lendo o jornal descia para eu ver ela. Falei, menina, só sabe eu aqui, né? Ela é linda. Mas eu nunca vi nem a mulher mais linda, nem a Ana Paula Arósio refletir 1/1000 da beleza que é a sexualidade segundo Deus. Não tem coisa mais bonita que a sexualidade segundo Deus. Não tem livro no mundo que fala de sexo como fala a Bíblia. Pode ler, olha que eu já li bastante. Minha biblioteca tem um pouquinho de livro. Nenhum fala. A Bíblia olha para o sexo com uma adoração teológica. Leia com calma o primeiro capítulo da Bíblia. Não precisa ler a Bíblia inteira, não, basta ler o primeiro capítulo. Quando Deus vai fazer o ser humano, você pega Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 25, você vai ver que tem uma lógica na Bíblia. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus disse: faça-se, e todo o universo, o macro e o microcosmos é feito pela palavra criadora do Pai. É singular. E Deus disse: faça-se. Deus faz, está feito. Quando chega na hora de fazer o homem e a mulher, não. Muda tudo. Versículo 26, tudo. Primeira coisa que o Pai faz, Ele chama o Filho e o Espírito Santo. Para fazer o universo inteiro, o Pai, pela força da palavra, que é Jesus, no sopro do Espírito, cria o universo. Mas na hora de fazer o ser humano, tem a reunião dos três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E juntinho, eles falam juntos, treinaram, eles ensaiaram, eles treinaram, era solene. Juntinho, 1, 2, 3. Façamos, olha, o ser humano a nossa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí então chegou o serviço do Pai. O Pai é o Criador. Então o Pai, olhando para o Filho, não foi o que nós ouvimos o Padre Jonas ontem nos recordando? Que o Pai nos fez para presentear o Filho. O Pai, olhando para o Filho, o modelo é Jesus, Ele foi modelando com a mão o ser humano. O homem do barro, a mulher da costela, só para dizer isso, que Ele foi modelando. E o Espírito Santo, o hálito que Ele põe é a conclusão, o ruá. Olha que coisa linda. A decisão é em conjunto, treinado. É o jogral, o primeiro jogral da história está aí na Bíblia. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E aí o Pai, olhando para o Filho, Ele vai modelando com a mão. E depois Ele joga o Espírito. O ser humano é feito pela mão do Pai. O modelo é o Filho, a imagem visível do Deus invisível, na força criadora do Espírito Santo. E quando termina de criar o homem e a mulher, Deus muda de novo a lógica. Peguem de novo a lógica da Bíblia. E Deus fez as plantas que produziam sementes, que produziam frutos segundo a sua espécie. Árvore, você planta, nasce árvore. Lá em casa eu tenho 22 pés de flamboyant, levei no bolso. Fui na casa da minha mãe em Ribeirão Preto, tinha um flamboyantzinho em frente à casa dela. Apanhei a semente, levei no bolso a semente. Fico lá plantando, igualzinho. Eu tenho lá em casa, já está desse tamanho assim, quase um palmo, um pé de flamboyant, que a semente eu trouxe de Israel. Quando a gente sai do Egito e entra em Israel, primeira coisa que tinha do lado esquerdo, um pé de flamboyant maravilhoso. Fui lá e apanhei. Já está desse tamanho assim. E no meu bolso, igualzinho. Se Deus quiser que continue crescendo e dê flores, vai ser igualzinho. Porque árvore, você planta e nasce árvore. Lógica da criação dos animais. E Deus fez animais que se reproduziam segundo a sua espécie.
Lá em Betânia nós temos animais de raça pura. É muito importante os animais para que os nossos filhos e filhas cuidem deles e vão percebendo que cada um é único. Então a gente cria galinha, vaca, tem um monte de bicho lá em casa. Os cachorrinhos. Tem os filhotes do chuvisco lá agora, belezinho. Igualzinho, a mãozinha igualzinho. Por quê? Animais reproduzem segundo a sua espécie. Aí chega na hora do ser humano. Deus fez o homem e a mulher. E colocou o homem e a mulher junto para que se reproduzissem segundo a sua espécie? Não. Essa mudança é estupenda. O homem e a mulher criados por Deus não vão reproduzir seres segundo a sua espécie. Mas o homem e a mulher vão reproduzir imagem e semelhança de... Ou seja, o ser humano não se reproduz. O ser humano reproduz Deus. Isso é sério e bonito demais. A sexualidade não é fazer outro. Esse filho que está no seu colo não é seu filho. E não é porque foi trocado na maternidade. É dela. Nem dela. Quando eles se uniram numa relação sexual, ali estava... E por isso você pensa bem, presta bem atenção como é que a Bíblia entende a sexualidade. Quando você, homem e mulher, se une para ter a santa, linda, maravilhosa, e por isso tem que ser o ato mais prazeroso que o ser humano deveria ter, porque para reproduzir Deus. Quando o homem e a mulher se unem, estão reproduzindo Deus, mesmo que não tenham filhos naquela união. Isso é dogma da nossa fé católica, isso está no catecismo, isso está no direito canônico. O ato sexual ele é unitivo e procriativo. Primeiro é unitivo, primeiro ele une, e por isso ele dá prazer, por isso ele dá alegria. A reprodução de Deus se faz, o prazer sexual, a alegria de um encontro do homem e da mulher, ele já é reprodução do amor, da alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus usou esse termo bem concreto, quando ele disse: digo-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Na tradução correta é: para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja pleno, seja completo. Então olha, por que a igreja, por que a Bíblia olha para a sexualidade como aquilo que precisa ser o mais sagrado? Porque não é um encontro qualquer, gente. Ah, é físico. O corpo é a obra-prima das mãos de Deus. Ele modelou. Ele que fez com a sua mão, olhando para o Filho, na força do Espírito. Por isso a Bíblia não tem medo de dizer, olha o absurdo que a Bíblia diz, mas não tem medo de dizer: você sabia que o seu corpo é templo onde habita Deus? A Bíblia diz isso. É muita coragem da Bíblia poder dizer um trem desse, porque o homem que escreveu isso sabia muito bem que ele tinha problema. São Paulo, por exemplo, que escreveu isso 3 vezes, ele disse: eu tenho um espinho na minha carne. Ele disse em Romanos 7: eu quero fazer o bem e faço o mal, não faço o bem que quero, faço o mal que eu não quero. Ele escreveu isso. É como um espinho de Satanás. Ele conhecia a sua fraqueza, mas não teve medo, porque foi inspiração de Deus dizer: você sabia que o seu corpo é templo onde habita Deus? Mas o que o pecado fez? Inverteu. Grave bem essa frase que eu vou dizer agora e tenta entender. O corpo é o órgão do Espírito Santo. Por quê? Foi Deus que fez, olhando para o Filho, o Pai fez no poder do Espírito. Então é o órgão do Espírito Santo. Meu corpo é templo do Espírito Santo.
Portanto, o corpo é o órgão do espírito para dominar a natureza. Não é isso que a Bíblia diz? Deus cria o homem e a mulher, crescer e multiplicar. Não é crescer no sentido de ficar grande e fazer filho, não. Porque Adão não era nanico. Adão não era criança. Só se Adão fosse anão para falar crescer e multiplicar. Crescer é expandir-se. Crescer psicológico, afetivo, espiritualmente. Multiplicar os seus talentos. Dominai a terra, dominai a natureza. A natureza é obra que o ser humano com Deus ajuda a criar. Por isso que ela geme e sofre, esperando ansiosamente a liberdade dos filhos de Deus. Então, o corpo é o órgão, o instrumento do Espírito Santo. O corpo pertence ao Espírito Santo. Grave a frase: o corpo é o órgão do Espírito Santo para dominar a natureza. Mas quando nós deixamos o pecado tomar conta da nossa vida, como nos lembra São Pedro, acontece a inversão. O corpo, que é o órgão do Espírito Santo para dominar a natureza, se transforma no órgão da natureza para dominar o Espírito Santo. Olha que coisa terrível que o pecado faz. O seu corpo é um órgão do Espírito Santo para dominar a natureza. Pelo pecado, o meu corpo vira um órgão da natureza para dominar o Espírito. Então eu digo: eu queria tanto ser livre, mas eu não consigo. Eu queria tanto ir rezar, mas eu tenho que fumar maconha. Eu queria tanto viver a castidade, mas eu sinto essa força me puxando para o sexo. E não preciso nem estar com as pessoas. A página da revista ganhou vida, e você vai lá no banheiro tomar banho com a porta fechada, e o corpo que você está lavando, instrumento, órgão do Espírito Santo para dominar a natureza, pelo pecado se torna um órgão da natureza, sem domínio, sem controle, para dominar o espírito. E já percebeu que isso vai acontecendo comigo, com você? O nosso corpo domina o nosso espírito. Quero rezar, mas estou cansado. Quero fazer jejum, o meu corpo é órgão do Espírito Santo, então eu determino no Espírito Santo: eu preciso fazer jejum, eu preciso fazer penitência, eu preciso fazer mortificação. Mas como eu estou alimentando a natureza, e a natureza é burra, a natureza sem o Espírito Santo é burra. O meu corpo sem o Espírito Santo, ele não passa de um corpo qualquer, pior do que um animal, porque o animal só faz sexo, por exemplo, se estiver no cio. O ser humano não. O ser humano, quando deixa-se dominar pela natureza, ele se torna pior que o animal. Por quê? Porque ele não foi feito para a natureza, ele foi feito para dominar a natureza. O meu corpo é o receptáculo do Espírito. O ser humano não reproduz ser humano, o ser humano reproduz Deus, um Deus que se humilha. Jesus não se humilhou, o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Não foi pura e simplesmente na encarnação do verbo que Jesus, a palavra eterna de Deus, se fez gente. Deus se faz gente em você, no seu corpo, no meu corpo, no nosso corpo. Por isso que nós temos que tomar uma decisão: não vou mais pecar. Porque o mundo vê as aparências, mas Deus vê o meu coração. E por que eu não quero mais pecar? Porque esse Deus que vê meu coração, Ele sonda. Sonda é um aparelho que vai lá no cerne e vê por dentro. Ele sonda com o evangelho de ontem, compaixão. Ele sofre comigo. Meu irmão, cada vez na vida que você cometeu um pecado contra o seu corpo, que eu cometi um pecado contra meu corpo, gula, impureza sexual, droga, álcool, cigarro,
excessos, eu levei Jesus a pecar comigo. É terrível. Por isso São Paulo diz aí nesse texto que nós estamos meditando nesse acampamento: você sabia que quando você une o seu corpo com uma prostituta, você forma com ela uma só carne? Por que tantas pessoas são infelizes? Porque são despedaçadas. Formou uma só carne já com quantas mulheres, com quantos homens, com quantas pessoas ao longo da vida? Você foi arrancando pedaço seu e largando pedaço. O mundo olha para nós com prazer, querendo sentir sensações físicas. Deus não. Ele nos sonda por dentro com a compaixão. Ele sofre junto. E só Ele sabe qual é o tamanho da dor que você sente. Então eu convido você nessa manhã, fala da sua dor para Ele. Fala dessa dor que você sente. A primeira grande dor que a gente tinha que ter sentido profunda em nós é a dor de saber que com o meu pecado eu estou crucificando de novo Jesus Cristo. Mas não só naquela cruz, aqui no meu corpo eu crucifico Jesus. Cada vez que eu acendo um cigarro, cada vez que eu bebo uma cachaça, cada vez que eu me prostituo, eu estou levando a imagem e semelhança de Deus, empacotando o mais precioso dom da criação de Deus e entregando de mão beijada na mão do inimigo. E quando a gente vê, essa é a tristeza que o pecado tem que causar em nós. Eu não tenho que ficar triste porque o meu pecado pode me causar algum mal, porque o meu pecado pode me causar uma doença. Não, a minha grande tristeza tinha que ser: com o meu pecado eu estou levando Jesus Cristo a pecar. Isso é terrível. Mas ao mesmo tempo é a nossa sorte, porque esse Deus que nos sonda, Ele nos sonda com a misericórdia, com a compaixão. Ele sabe qual é o tamanho da dor que você está sentindo. Ele sabe qual é a dificuldade maior que você está vivendo hoje. Ele sabe o tamanho do seu sofrimento. E Ele não estica a mão para te apontar. Ele estende a mão para te chamar, para te curar, para te tocar. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor das almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Nesse domingo diga por hoje não. Forte. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração com Cristo. Diga isso com toda a força para quem está do seu lado. Todas as barreiras
passar, sejam eles quais forem, todo o pecado vencer. Hoje é o dia, um novo homem vai nascer. Eu quero ser esse novo homem. Eu quero ser essa nova mulher. Eu quero que o meu corpo volte a ser instrumento do Espírito Santo para dominar a natureza. Eu não quero mais que o meu corpo seja um instrumento da natureza a dominar o Espírito, a abafar, a afogar, a expulsar, a estragar o Espírito Santo da minha vida. Eu não quero mais. Eu não quero mais que a partir de hoje meu corpo seja instrumento da natureza, instrumento do pecado para dominar o Espírito. Eu consagro hoje, nessa manhã, o meu corpo como instrumento do Espírito Santo para dominar todo e qualquer pecado. Eu não vou deixar mais nenhum pecado dominar meu corpo. Eu não vou deixar mais nenhum pecado usar meu corpo como instrumento para dominar o Espírito Santo, para afogar o Espírito Santo. Hoje eu tomo essa decisão. E tomo essa decisão confiando nesse Deus que olha para mim, que me enxerga com compaixão, com misericórdia. Está certo, Senhor. Isso que São Pedro falou hoje é de mim. Eu tenho sido esse cachorro que volta ao vômito do pecado. Eu tenho sido pior que esse porco que depois de limpo volta à sujeira, à lama, ao chiqueiro da droga, da pornografia, do ódio, das brigas, do sexo vivido do jeito errado, na hora errada, com a pessoa errada. Por isso hoje, Senhor, eu quero renunciar esse espírito de libertinagem que envolve todas as áreas da minha vida, porque pega a minha liberdade de querer, de poder, de agir e transforma numa obediência cega, numa escravidão. Hoje eu não quero, Senhor, mais que meu corpo seja órgão e instrumento do pecado. Eu não quero acreditar mais, Senhor, que eu carrego o pecado no meu corpo, mas que o pecado só toma conta do meu corpo quando eu me deixo dominar por ele. Hoje eu decido, Senhor, eu quero ser um jovem, um padre, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio todas essas imundícies, essa nódoa, Senhor, que está aqui no meu coração. Essa nódoa, Senhor, é uma marca, é uma mancha que faz muitos anos que eu estou carregando, desde a infância, Senhor. Essas bobagens eu aprendi a fazer na infância, Senhor. Eu era ainda uma criança, Senhor. Me enganaram. Eu fui de bobo, Senhor. Aí eu fiquei com medo de confessar, eu fiquei com medo de contar para alguém, Senhor. Eu comecei a ficar com vergonha. E aquela pessoa ia outras vezes me usando, Senhor. E hoje eu carrego em mim essa nódoa. Eu tenho essa tendência homossexual, eu tenho essa tendência lésbica, eu tenho essa tendência pornográfica, eu tenho essa tendência de adultério. Eu não consigo viver a pureza, Senhor. Eu estou com essa nódoa aqui dentro, Senhor, desde a minha infância. Eu tinha lá 6, 7, 8, 10 anos, eu não me lembro, Senhor. Eu nem me lembro direito como foi que essa nódoa ficou no meu coração, no meu corpo. Mas hoje eu jogo essa nódoa no seu coração, Senhor, porque eu acredito na tua palavra. Eu sei que tu sondas o meu coração com compaixão, e eu sei que essa nódoa, Senhor, o Senhor já morreu por ela também na cruz. Hoje eu quero tomar posse dessa graça, Senhor. Eu quero de fato que hoje seja o primeiro dia do resto da minha vida. Essa nódoa, Senhor, que o cigarro deixou no meu pulmão, todos esses anos que eu fumei, hoje eu sofro, Senhor, com essa nódoa no meu pulmão, na minha garganta.
a minha respiração é pesada, as minhas cordas vocais, Senhor, estão calejadas. Eu tenho essa infecção na laringe, no esôfago, no estômago. Meu intestino não funciona direito, Senhor. Eu tenho essas varizes. E eu sei que porque eu fumava, porque meu pai fumava, ou minha mãe fumava, meu avô fumava. Eu sei que tanto tempo vem, Senhor. Mas eu sei que o seu poder é maior. E que só o seu sangue pode lavar essa nódoa, Senhor. Que o único produto que tira essa nódoa do meu coração é o seu sangue. Então eu peço, Jesus, nessa manhã, derrame sobre mim o seu sangue precioso. Lava, Senhor. Lava esse meu coração imundo, cheio de nódoa, cheio de mancha. Senhor, eu tenho manchas no meu corpo que ficaram do uso das drogas. Eu picava, eu baqueava, Senhor, com seringa. Eu tenho manchas, Senhor, nos meus dentes, nas minhas gengivas, nos meus olhos, no contorno dos meus olhos, porque eu usava essas drogas, Senhor. Lava, Senhor, também essas manchas, essas nódoas, essa imundície com o seu sangue. Derrama essa água viva do Espírito sobre mim de novo, Senhor. Oh Pai, Tu que me teceste no seio da minha mãe, que colocou dentro de mim o sangue de Jesus e derramou sobre mim a água viva do Espírito Santo, para que eu viesse à vida. Refaz hoje, Senhor, esse homem velho, essa mulher velha, Senhor, estragada. Eu tenho 15 anos, eu tenho 18 anos, eu já estou velho, Senhor, porque eu estou tudo cheio de mancha, de nódoa. Eu às vezes até me preocupo com alguma mancha que apareça por fora do meu corpo, Senhor, mas as piores são essas que estão lá dentro. Lava, Senhor. Lava essa minha imundície, Senhor. Lava essa sujeira da minha alma. Limpa essas manchas que ficaram, Senhor, dos meus vícios, dos meus pecados.